Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao 18º dia da campanha de orações. Sim, o nome da campanha se chama 21 dias de orações. Aprenda como é bom orar a partir das orações dos homens, cheio de fé e também das próprias palavras de Jesus. Encontre encorajamento para continuar pedindo a Deus diariamente com persistência e paciência. Veja exemplos de orações vazias, oração do justo aos próprios olhos, assim como a oração pura daqueles com o coração limpo. Ore constantemente. No dia de hoje, no 18º dia, eu trago a leitura de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 44. E a palavra do Senhor diz: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora puseste vós a vigiar comigo? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora vamos entender cada sentido dos versículos até a meditação final. No versículo 36, chama atenção para Getsemane. O nome significa prensa de azeite. E descreve aqui um jardim frequentado por Jesus e os discípulos. Ficava do outro lado do Cedron, no Monte das Oliveiras, e sem dúvida continha oliveiras e uma prensa para a extração do azeite. O lugar que hoje em dia se mostra aos visitantes deve ficar perto daquele lugar, embora as velhas árvores não possam ser as originais. Do versículo 37 e 38. Deixando 8 discípulos reunidos, Jesus levou Pedro, Tiago e João mais adiante e entraram no jardim. Finalmente, ele se afastou até mesmo deles, para ficar sozinho em oração. A agonia da alma que ele experimentou foi descrita como profundamente triste até a morte. Ordenou os 3 que se encontravam mais perto, como também os demais, de um modo geral, que velassem, isto é, que lhe emprestassem força através da sua presença, alerta e simpatia. Versículo 39. Se possível, isto é, normalmente possível, consistente com a vontade do Pai. Passe de mim este cálice. A chave para se compreender a agonia de Cristo está em se identificar o cálice. Embora qualquer ser humano normal trema diante dos horrores da crucificação, os mártires, muitas vezes, têm enfrentado a morte cruel sem tal desespero extremo.
Não podemos também aceitar a opinião de que Cristo temesse a morte prematura nas mãos de Satanás, pois o cálice vinha do Pai, não do Satanás. Além disso, a vida de Cristo só podia ser entregue voluntariamente. Cálice foi usado figuramente nas Escrituras em se referindo à bênção de Deus ou à sua ira. Portanto, a explicação mais satisfatória do cálice é que se relaciona com a ira divina em que Cristo incorreria na cruz ao tomar sobre si o pecado do homem. A experiência na qual Deus ficaria por algum tempo separado do seu Filho deu lugar ao horrível grito de Mateus 27:46. Se o pecado de um só homem pode fazê-lo sentir a amarga tristeza quando experimenta a separação de Deus, quão incomparável deve ter sido a angústia de Jesus, que sabia o que significava assumir a culpa de todos os homens. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Desde o começo até o fim, a oração de Cristo foi perfeitamente submissa ao Pai, e a oração foi entendida, não removendo o cálice, mas concedendo força para bebê-lo. E, finalmente, a ressurreição da morte. Nos versículos 40 e 41. Encontrando os discípulos dormindo, em consequência do efeito extenuante da fadiga e da emoção prolongada, Jesus escolheu Pedro para uma entrevista particular, talvez à vista de sua recém-jactância, insistindo com ele a continuar alerta e orando para que os acontecimentos não viessem surpreender, entregando-se à tentação. O espírito, na verdade, está pronto. A natureza espiritual do homem, iluminada pelo Espírito Santo, mas a carne é fraca. Alguns pensam que a carne é que indica uma parte da constituição do ser humano que não é pecadora, se controlada pelo Espírito. E assim o provérbio poderia ser aplicar também a Jesus. Outros que indica a natureza pecadora, que se todos os homens possuíssem, exceto Jesus. Agora, os versículos 42 a 45. Substancialmente, esta oração foi proferida 3 vezes. Em todas elas, a submissão do Filho foi completa. Mas é claro que Jesus sabia qual seria o resultado. Ainda dormes. Provavelmente, não era ironia, mas uma simples declaração de que a sua oportunidade de serem úteis em uma crise já tinha passado. E encerro no versículo 46. Neste momento, entrando, Jesus percebeu que o inimigo se aproximava. Levantai-vos, não para fugir, mas para ir ao encontro dele. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Neste momento, aqui vão alguns exemplos, posso citar de 1 a 5, para você compreender e entender a sua oração, o sentido que ela tem para nossas vidas, para a sua vida espiritual, para a sua vida vivida a cada dia. Oração é a melhor coisa em tempo de angústia. No versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Em momentos de crise, devemos orar. Quando ele diz, a oração pode ser de acordo com a vontade do Pai, para que as nossas orações, que Jesus ensina que a vontade do Pai é que deve ser desejada. A oração deve ser perseverante. Percebe que, diante de todas as adversidades, diante de todos os acontecimentos, que diante
da sua tristeza, da sua angústia, você deve orar perseverantemente todos os dias. Luta contra o cansaço, luta contra a sua angústia, luta contra o seu desespero. Na quarta, oração ajuda na resistência ao pecado. Sim, ajuda. A oração fortalece a alma e dá ao homem a condição necessária para resistir ao pecado. Quando a gente fala o homem aqui, é o significado do homem e a mulher. Não é só o homem propriamente dizendo, mas a mulher. Jesus ensinou para que nós orássemos para resistir ao pecado. E na quinta, a oração leva-nos a entender a vontade de Deus e dar-nos força para cumpri-la. Neste momento, ali naquele momento, os discípulos não oraram e não entendiam a gravidade do momento, mas Jesus, que orou perseverantemente, sabia detalhes do que aconteceria. E você sabe que está passando um filme em sua vida. Você sabe as angústias que você tem vivido. Você sabe as noites em claras que tens passado. Você sabe que não está sendo fácil todos os dias conviver com dor, conviver com medo, conviver com as dívidas, sabendo que consigo está uma enfermidade, saber que seus filhos estão desviados, saber que esta gravidez ela não está sendo bem recebida, como também aquele marido que fica sem coragem para dar um passo rumo à prosperidade, como também aquele homem que tem péssimo hábito de ver conteúdo pornográfico e ficar se masturbando escondido, como também aquela mulher que se excita em ouvir áudios pornográficos. Você sabe, aquele momento de usar a droga, de usar a bebida, de cometer atos de loucura. Você sabe que isto tudo pode ser combatido através da sua oração, através do sacrifício, da sua entrega, da sua própria vida. Vamos falar com Deus. Curvem a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por esta linda palavra no dia de hoje. Estamos chegando ao 18º, na verdade estamos encerrando o 18º dia. Sabemos quanto foi difícil, como foi sacrificante fazer essa campanha, meu Pai. São momentos difíceis que passamos todos os dias e, na verdade, na Bíblia está nos instruindo que diante mesmo de todas as adversidades, diante mesmo de todas as angústias, diante mesmo de todo o cenário, devemos sim nos curvar para orar. Que a palavra do Senhor é a soberana, sabemos sim que a sua palavra tem poder. Às vezes uma simples palavra pode dar um sentido novo em nossas vidas, meu Pai. E a partir de agora nos entregamos de corpo e alma em sua oração. Que o Senhor faça o melhor para nossas vidas, para que não realize o nosso desejo, mas sim a sua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Aleluia, aleluia. Que o Senhor visite cada casa que está enfrentando um problema, cada um agora que está ouvindo esse áudio. Que o Senhor toque no coração daquela pessoa desviada. Que o Senhor toque no coração daquele homem que está pecando contra a sua mulher e a sua mulher está pecando contra o homem e toda a sua família, meu Pai. Não permita que este maior patrimônio da vida seja destruído. Não permita, meu Pai, não permita. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você que está ouvindo agora essa oração, pegue o óleo ungido, coloque sobre a sua dor e diga: Pai, sara a minha ferida.
Sara minha ferida. Sara minha ferida. Sara minha ferida. Cura-me, Senhor, cura-me. Declare vitória, porque a sua palavra tem poder, tem poder. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.